Então, pessoal, boa noite. Sou Natália, sou facilitadora desse primeiro encontro, sou coach, fiz a formação junto com a Eliana, atuo principalmente como Headhunter, né, consultora de RH na Fluir Desenvolvimento Humano. Vamos lá, a gente hoje vai conversar, né? A ideia é realmente a gente bater um papo aqui sobre o jogo interior do tênis e trazer aí as perspectivas diferentes, né, que cada um tem a respeito do livro. Bom, só para ter uma ideia, assim, eu até vou parar de compartilhar para conseguir ver, como eu fiz uma apresentação, né, que trago vários aspectos do livro, assim, só para saber se vale a pena ir no detalhe, assim, eu queria saber se todo mundo, né, leu o livro, conhece o livro, ou pelo menos já ouviu falar sobre o livro, está todo mundo por dentro do assunto, acho que isso é importante saber. Natália, eu li esse livro há 8 anos atrás. Então, quando eu fiz o curso com a Eliana, eu até pedi para trocar por um outro, porque eu já tinha lido. Aí a minha ideia de vir para o encontro era reler pelo menos uma parte, assim, mas não deu tempo. Mas eu disse, não vou perder o encontro só por isso, eu vou ter que lembrar do que eu li há 8 anos atrás, e vai. Legal. Não, então acho que a gente vai recordando aqui também, porque acho que quem leu também já leu tem muito tempo, né? Mas de qualquer forma, acho que a gente não precisa talvez aprofundar tanto em algumas questões, porque o conteúdo geral aqui todo mundo está por dentro, assim. Eu falo mais a respeito de nomenclaturas, por exemplo, o livro fala muito de self um, self 2, né? O ser um, o ser 2, então acho que está todo mundo por dentro disso, só para saber esse ponto. Bom, o que trouxe vocês a esse encontro, né? E qual foi a sua primeira impressão ao ler o título do livro, O Jogo Interior do Tênis? Me trouxe aqui foi a possibilidade de rever esse livro, que assim como a Tita eu li há algum tempo. Então, para me preparar para hoje, eu reli a lição de casa que eu mandei para a Eliana. Assim, tem coisas desse jogo anterior, poucas, que eu efetivamente aprendi, o que é muito raro, em especial em coaching, é muito raro, porque a gente tem um monte de coisas que a gente tem que fazer e aprender, mas a gente não tem técnica, né? E esse livro traz técnica. Aquela coisa de olhar o objetivo e deixar o corpo atuar, limpar a mente. É isso. É verdade. Ele traz uma metodologia muito clara, né? Muito para a gente ir ali. Olha, o passo um é esse, dois, três, né? Faz isso, né? Para quem realmente quer praticar, é isso. Natália, o meu Agora, objetivo também é relembrar. Eu sei que traz uma metodologia bem rica, concordo aí com o João, já tem tempo que eu li, e é relembrar alguma parte dessa metodologia. legal, Tereza. Acho que o meu objetivo principal é ouvir o ponto de vista dos outros colegas também. Estar aqui e escutar um pouco do que cada um entendeu de alguma parte do livro para ampliar um pouco o meu entendimento também. É Eu vou porque é nessa curioso. mesma linha toda vez que eu leio esse livro e agora, né, porque a gente ia se encontrar, fiz uma leitura dinâmica dele, é a terceira vez que eu leio, eu acho. Ele é sempre diferente, é sempre novo. É incrível como ele, na sua essência, é tão essencial mesmo. Ele é tão o ser do coaching, né, o que ele traz aí, e ao mesmo tempo tão estruturadinho. Gosto bastante, eu tenho um carinho especial por esse livro. Eu acho assim que o legal de um clube do livro é isso, que a Tita falou, a gente vê outras perspectivas sobre o mesmo livro. Às vezes a Tita leu um detalhe que eu não percebi. E cada vez que a gente relê, a gente aprende alguma outra coisa sobre o livro. E eu acho interessante, sim, porque eu fiz um curso com o Timothy Gallwey 4, 5 anos atrás, e aí ele traz justamente toda a parte prática desse jogo interior do tênis, que é bem legal, assim, foi bem importante, assim, para a maior compreensão do livro também. Legal, Raquel. Eu também tive essa experiência né, que você compartilhou, que a Ajuda compartilhou também, porque eu já tinha lido, né? Já tinha até uma apresentação sobre o livro, mas eu adaptei essa apresentação para esse encontro de hoje. E aí, nessa experiência de ir folheando o livro novamente, eu falei, nossa, isso aqui eu não grifei, como é que eu não grifei isso naquela época, né? E eu falei, eu acho que isso é bem importante. É engraçado isso, né? Como realmente a gente vem ouvir outras perspectivas, mas a gente mesmo vem com outra perspectiva depois de um tempo, né?
Bom, vamos lá. Então, o jogo interior, todo mundo já sabe o que é, né? É o jogo, né, externo, que ele fala, né? O jogo que você joga na quadra com outro adversário, né? Mas o grande mote mesmo é o jogo interior, que é aquele que a gente está ali o tempo inteiro, né? Lidando com a nossa mente, com o nosso nervosismo, com as dúvidas, com os julgamentos, né? Esses sentimentos de autocondenação, né? Então, ele vai tratar o livro inteiro, né? Sobre a questão mesmo de como é que você lida com esse jogo interior, né? Com a sua mente, né? E aí eu chamei aqui de fórmula, né? Porque num dos vídeos dele ele até traz essa fórmula. Ele coloca, né, que a performance é igual ao potencial menos a interferência, né? A interferência justamente são esses julgamentos, são as dúvidas, os medos, as crenças, as nossas suposições, né? Esse diálogo interno que a gente faz o tempo todo. E aí ele coloca de uma forma muito bonita, né, que do potencial do ser humano, né, que ele fala, o ser humano, ele não sabe o quanto que ele é capaz, né, que ele tem um potencial muito maior do que ele acredita de fato, do que ele imagina. E que aí que eu acho que é muito bacana, e ele coloca para nós coaches, né, que o nosso papel é justamente despertar no cliente mais esse potencial e reduzir essas interferências para que de fato aí a gente tenha um ganho de performance. E aí ele coloca que é mais fácil a gente trabalhar no potencial do cliente, né? Que eu acho que é muito que a gente vê mesmo na nossa formação, Eliana, e eu acho que é tema até do próximo encontro que a Raquel vai trazer, né? Dos pontos fortes. Que a gente realmente olhar e valorizar isso. É mais fácil ir por esse lado do que ficar lutando contra as interferências. Ele até coloca. Aí eu já estou até me adiantando aqui em relação a isso, mas ele fala, né, em relação aos hábitos, né, às vezes dificuldade de você mudar algum hábito. Ele fala dessa questão, não lute contra ele, né? Coloque algo novo nesse lugar. E aí ele até fala, por exemplo, da criança, né? A criança, para ela aprender a andar, ela não aprende, né, a engatinhar. Né? Ela não fica lutando assim, não vou mais engatinhar, não. Simplesmente ela começa a andar porque ela percebe que é mais fácil andar. Então ela adquire, né, esse novo comportamento, que é um aprendizado natural. É um aprendizado que todos nós temos, e quando a gente é criança, isso é uma maravilha, assim, isso funciona muito bem, e depois eu acho que a gente começa, né, com todas as interferências externas, né, assim, da sociedade também, as cobranças, e aí a gente tem realmente aí que lidar com todas essas dúvidas e suposições, né? Bom, aí um ponto que eu achei bacana, até curioso, assim, que ele fala, né, você está na quadra, né, e o seu oponente está indo muito bem, na verdade você está perdendo, né? Chega para ele no intervalo e pergunta para ele, o que você está fazendo hoje de diferente porque seu forehand está tão bom? Isso é uma forma, né, de você desestabilizar esse seu oponente, justamente porque ele fala, né, se ele morder a isca e a maioria acaba mordendo, né, ele até fala 95% das pessoas mordem essa isca, ele vai começar a pensar, ele vai começar a tentar explicar que o pulso dele está de uma forma, né, assim, né, que ele está batendo na bola no momento certo, então ele vai perder realmente a fluidez. E aí ele coloca, né, justamente nesse momento, né, que ele começa a pensar e tentar exercer o controle, ele perde. Porque enquanto ele está ali, né, de uma forma, está agindo, né, sem pensar, né, ele está indo muito bem. Então, à medida que com essa pergunta, né, ele parou para pensar, realmente, aí ele tenta exercer o controle, ele perde. Bom, essa frase aqui, né, tá logo no começo do livro, e ela é bem bonita mesmo, porque ela fala já do Self 2, né, da leveza, né, do aprendizado de uma forma leve, com divertimento, do aprendizado natural. Então, que é um jogo de verdade, é um jogo que diverte o coração, um jogo que diverte o jogador, um jogo que você vai ganhar. Aí eu queria que vocês, assim, compartilhassem o que vocês entendem por isso, né? Esse jogo que você vai ganhar. O que seria, né? Até pensando mesmo na nossa realidade, né? Na prática de coach, como é que a gente pode trazer, né, essa mensagem mesmo para a nossa prática? Eu queria, voltando um pouquinho nesse outro slide que você trouxe, esse aí. Uhum. É tão impressionante isso. Eu estou fazendo uma aula de dança chamada Broadway.
E a gente fica lá fazendo coreografias, agilidade da terceira idade. E se eu começo a pensar, agora levanta o braço, agora puxa a perna, agora faz não sei o quê, eu erro tudo. Agora, se eu olho para a professora e vou fazendo alguma coisa, depois você olha o vídeo, está tudo certinho. Então, agora vai lá para o próximo slide. Essa pergunta que você fez do Mahari, né? O que que é o jogo de verdade, né? Eu acho que o jogo de verdade ele próprio responde, né? É o que diverte. Se você não estiver se divertindo, se você não estiver entretido ali, não é se divertir de rir, né? É se divertir, sair de você um pouco. Fala, João. Então, esse trecho da teoria do Timothy que eu acho parecida com a do Csikszentmihalyi do Flow. Hum? Quando você está numa atividade que requer destreza e você tem a destreza. Então, você não está pensando sobre a atividade, você está vivendo ela. Legal, João. Eu trouxe justamente essa questão, porque ele fala, né, também, ele não do estado de flow, né, bem similar mesmo. Isso me lembrou muito na hora que ele traz assim frases, né, que passam pela cabeça dos jogadores e justamente remetem a esse estado de flow. Por exemplo, essa foi uma delas, né? O problema não é saber o que fazer, mas sim não conseguir fazer o que eu sei, né? E várias vezes assim a gente se percebe nessa situação. Eu sei o que precisa fazer, mas eu não estou conseguindo fazer isso, né? Justamente porque a gente está no método de aprendizado tradicional, né? Com muitos julgamentos, né? E aí ele coloca, existe um processo muito mais natural e eficaz para aprender, né? São as nossas capacidades intuitivas. Essa parte aqui eu vou passando um pouquinho mais rápido, porque eu já quero chegar nessa questão do flow também. Aí a gente volta. Este processo não precisa ser aprendido, né? Nós já sabemos e é só deixar acontecer, que é o verdadeiro flow mesmo, né? E aí ele, né, também tem essa frase que ele coloca no livro, que o homem adora reflexão, né? Mas as grandes conquistas acontecem quando não há muito cálculo e raciocínio. É necessário voltar a agir como criança. A criança tem muito do divertimento, né? E é uma pena realmente a gente perder isso no nosso dia a dia, né? E como a gente perde isso? Aí quando a gente, né, identifica uma pessoa que está nesse estado de flow, aí ele está jogando sem pensar, ele está fora de si, ele não sabe o que está fazendo, ele nem parece consciente. E essas frases têm em comum justamente isso, esse estado de flow. E aí, tem um dos pontos que eu parei para pensar, né? Eu falei, cara, como é que você pode estar conscientemente inconsciente? Parece de fato uma contradição, mas esse estado pode ser alcançado. E aí ele coloca, né, que esse estado fora de si, né, é o mesmo quando a gente diz que a mente realmente ela está tranquila, ela está estática, né? Você não está pensando, você simplesmente está fluindo no processo. E aí você consegue mais potência e precisão no que você precisa realizar. E você consegue, de fato, fazer, né, os passos da dança, né, Eliana, assim, você consegue justamente a precisão que você precisa, mas se você pensa de fato, você não vai, né, fica mais dura, fica mais rígido, né, o movimento, não fica natural. Como é que vocês descreveriam, assim, as experiências que vocês estavam no estado de fluxo, nesse estado de flow? Você não vê o tempo passar, né? Você diz, nossa, estou há 3 horas aqui, É caramba, muito bom, né? não vê, né? Você não vê o tempo passar. Mais alguém? Acho que eu divido essa experiência com a Eliana. Eu faço parte de um grupo de dança aqui em Porto Alegre e a gente dança em eventos beneficentes com um grupo fixo, né? E é impressionante como nos ensaios que eu estou com as minhas colegas, que a gente já tem maior intimidade, às vezes o último ensaio antes da apresentação, todas dançam muito melhor do que na própria apresentação. Porque na própria apresentação você tem as interferências, né? Você tem o medo do público, você tem tenta decorar todos os passos para não errar a sequência, porque aí a professora não está junto. Então, é como aquilo ali, se você tenta levar para a cabeça e não deixar o corpo falar, como aquilo ali influencia
para o lado ruim, né? Como você se perde ali muitas vezes por estar tentando colocar toda a sequência no racional na tua cabeça, né? E aí eu digo, o estado de fluxo é quando você se sente super à vontade a ponto de não ter essas interferências, né? E aí conseguir fluir mesmo. Acho que quando isso acontece, quando a gente consegue no coaching fazer isso, é uma experiência diferente de quando a gente está fazendo coaching, o que que eu penso agora. Queria ouvir vocês, assim, sobre essa experiência no coaching. Acho que isso me lembra muito, Eliana, as primeiras gravações que a gente manda para você para poder tirar a certificação, né? Nas Uhum. primeiras gravações, fica muito claro, depois que você assiste de novo, que você está querendo fazer a sequência certa e colocar ali todos os marcadores. Então, fica super artificial. Eu voltei em várias gravações minhas e é nítido como isso eu acho que vai evoluindo justamente por isso. Você fica pensando, o que que eu boto agora? O que que eu boto agora? O que que eu boto agora? E fica tudo travado. Quando você vai evoluindo, que aí eu acho que você vai entrando nesse estado de flow, essa coisa já vem mais naturalmente, né? Você já vai sentindo, talvez por ter feito aquela prática várias vezes, você vai tirando essa preocupação do que vem agora e aquilo ali já vai fluindo de um jeito bem mais natural. E aí, depois, independente de ser para certificação, depois eu acho que isso já fica natural também no dia a dia. Perfeito, Tita. Eu acho que todo mundo acho que passa por essas fases aí, né? Na prática de coaching, realmente. No começo a gente quer. E aí fica muito preso, né? O roteiro, né, Eliana, também, a querer um roteiro, algo para se apegar, né? E eu acho que indo nessa linha, né, do nível de prática, não à toa a ICF coloca no nível master justamente essa capacidade de fluir, de estar junto e de entregar totalmente a sessão. E isso é uma manifestação, digamos assim, desse estado, né? Eu acho que tem um componente que mostra que a gente está nesse estado. É claro que se a situação está pesada, a pessoa está chorando, isso não vai acontecer com tanta facilidade. Mas a gente começa a se divertir com o cliente, você se pega rindo junto com o cliente. Faz sentido. Bom, aí aqui, né, algumas falas, né, justamente desse estado, né? A pessoa fala, "Ah, me sinto mais integrado, estou no ritmo certo." Eu acho que na sessão de coaching você percebe de fato a dança, né, acontecendo. Existe uma sintonia, livre de qualquer bloqueio, inibição e dúvida, é espontâneo, você está alerta, mais criativo. É o que ele fala, né? É você estar atento, não é preocupado, é você estar atento. Não, não é você colocar, é um esforço na medida certa, não é colocar força. E é o aqui e o agora, você está presente, totalmente presente na sessão. Bom, como ser confiante, então, ou desenvolver a atitude mental necessária? Aí ele traz, né, que todo mundo já conhece, a ideia do ser um, instrutor consciente, é um instrutor, e a ideia do ser dois, né, que a gente faz uso das nossas capacidades naturais. O ser um está muito voltado para o esforço excessivo, você coloca força, você quer aquilo de qualquer jeito, você se julga, você se escoteia, é um autocrítico, e o esforço adequado é o ser dois. Um está voltado ali para os julgamentos, o outro reconhecimento e respeito, né? Respeita as fases do processo, e isso gera uma autoconfiança. E aí foi um outro ponto também que eu parei para refletir sobre essa questão do esforço. Na verdade, assim, porque eu já, né, já fiz uma discussão desse livro e aí me trouxeram essa reflexão, porque quando eu falei do esforço excessivo, colocaram na hora, eu falei assim, mas que desde criança a gente sempre ouve, né, que a gente só vai conseguir as coisas se a gente se esforçar muito. E aí uma pessoa nessa discussão falou assim, mas eu não vejo problema em me esforçar muito. Para ela, acho que está ok. Não sei, assim, ficou essa questão, né? O que a gente entende por se esforçar muito, né? E haveria algum problema em se esforçar muito? Eu acho que, aí, assim, compartilhando o que eu penso, né, sobre isso, assim, eu acho que no momento que deixa de ser saudável, né, para você, assim, eu acho que esse esforço, né,
para de ser saudável, né? Ou que você realmente entre num processo de insegurança muito grande, né? Que você realmente perca a sua autoconfiança. Mas pelo menos a meu ver, assim, é bastante desafiador dosar isso, né? O quanto que você não está assim, se realmente se esforçando, se entregando às pressões externas, né? Ou e quanto você está colocando a dose certa de esforço para ser ainda natural. Acho que tem uma pergunta aí, né? Quanto é É, eu, esforçar-se demais e o quanto não é esforçar-se demais, né? Esforçar na medida certa. É que o próprio conceito de flow não tem esforço, né? É natural, então não tem esforço. Mas, por outro lado, você buscar, né, se esforçar para alcançar esse nível de consciência, eu não vejo problema nenhum, né? Se você reconhece isso e você quer atingir isso em algum momento, você vai, como uma colega falou, você vai praticar, 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 vai ser resiliente, porque vai ouvir sua gravação e dizer, ah, meu Deus, lá fui eu de novo, enfim. E você vai. Nesse nível de esforço, eu não vejo, pelo contrário, eu acho que existe um propósito, eu não sei. Estou falando aqui as palavras que estão vindo na minha cabeça agora, tá, gente? uhum. Então, quando eu escuto você falando, isso é o que me remete, assim. Sem dúvida, não há problema algum em se esforçar muito, nesse sentido, quando você entende que tem algo que você pode desenvolver e melhorar. Mas eu acho que a E por Natália, outro lado, aquilo que você faz bem não exige esforço, aquilo que você faz naturalmente em flow não exige esforço. mas acho que a Natália trouxe um negócio ali bem importante, que é o esforço demasiado é aquele que já começa a te fazer mal, talvez, te leva para um estado de ansiedade que está te fazendo mal. Só que, ao mesmo tempo, vários esforços te levam para alguma ansiedade. Se você quiser evitar qualquer nível de ansiedade, você também pode entrar numa zona de conforto de dizer, não, espera aí, não quero me sentir assim, então nem vou entrar. Então, achar esse equilíbrio é que eu acho um desafio, assim. Também acho, Tita. Eu acho um desafio isso. Eu acho que tem aí uma questão que eu acho que a gente confunde, que é o esforço com. Posso estar falando besteira, hein, gente? É esforço com uma expectativa que gera uma ansiedade. E a outra coisa é você estar atento, sem a expectativa, que leva você mais para o lado do flow. Estou pensando eu lá na dança. Estou atenta o que a professora está fazendo, mas se eu errar, errei, paciência. Não estou me preocupando. E aí eu sigo a música. Eu acho que quando a gente está com o cliente, aí a gente segue o cliente. Eu acho que o que traz esse esforço ruim, entre aspas, é a expectativa. É. Falando bobagem? Posso estar. Eu, de vez em quando falo umas besteiras. A Não, e tem essa expectativa de fala da atender. infância, né, que a Natália Uhum. falou, a fala da infância, tem que se esforçar, tem que tirar É. 10, tem que ser melhor, e do mercado mesmo, né? Tem que ser melhor, tem que estar. Então, Eu, realmente, né, tem uma eu ainda natureza. incluiria mais um fator que traz a insegurança. Quando você cria essa expectativa e essa ansiedade, pode trazer uma insegurança. E aí sim que você acaba, talvez, ficando com aquele peso, né? O esforço é maior e você acaba, às vezes, não alcançando. Na linha do que a gente tem direito de dizer bobagem, pelo que eu entendo da teoria do Timothy, quando há uma intenção, um pensamento consciente em fazer a ação, você está operando por circuitos que são menos efetivos do que quando você deixa o corpo agir sozinho. Para quem leu Pensamento Rápido e Lento do Daniel Kahneman, ele também entra nessa história pelo o sistema 1 e o sistema 2. Me Uhum. parece que dialoga diretamente com isso aqui também. Boa noite. Fiquei escutando vocês no bastidor. Quando a Natália falou essa frase ali, me remeteu muito à minha infância também. O que eu queria compartilhar? Que eu acho que o esforço ele pode ser dividido, porque se a gente pensar no esforço como um preparo, a gente precisa se preparar muito. Então, assim, num passo zero é se preparar com formação, é estudar, trazer para o consciente mais conhecimento,
vai nos ajudar a, no momento em que ter que agir, no caso, no momento do jogo, confiar em si mesmo. Quanto mais bagagem, mais eu me preparei, mais eu vou ter tranquilidade e menos ansiedade para me sentir preparada e confiante para soltar e deixar fluir pelo ser um, que agora não sei, pelo 2. Não sei se faz sentido esse viés da frase, seu preparo, não um esforço no momento da prova ou no momento do jogo, ou da sessão, no caso. Eu lembrei de uma palestra que eu assisti dele, que ele faz o seguinte, ele pega uma bolinha de tênis e ele joga do palco para plateia, né? Aí quem pega a bolinha, ele chama para o palco. E a pessoa vai com o maior receio de errar. E ele começa a jogar a bolinha para a pessoa, e a pessoa subindo a escada, e ele vai jogando a bolinha. E a pessoa com receio, né? E aí ele vai mostrando na prática o selfie 1 e o selfie 2. E ele vai trazendo assim o sentido de presta atenção na velocidade que a bola está chegando para você. Presta atenção agora, então, nas linhas da bola, né? Ali na costura da bola. E assim vai, né? Eu acho que trazendo isso para o processo de coaching, né? O quanto a gente vai caminhando, que nem a Helena falou, assim, no ritmo do nosso cliente, né? O quanto a gente vai percebendo, ele jogou ali, vou olhar aqui a costura que ele tá, né? Vamos ali olhar o ritmo que ele tá indo. Ele jogou a bola, ele tá jogando rápido, então vamos jogar rápido. Ele tá jogando mais lento, vou jogando mais lento. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a olhar para isso dentro do processo de coaching, o nosso esforço se torna menor e se torna natural. As coisas começam a se tornar mais naturais, né? É um caminhar. É uma prática. Ele coloca isso, né? É repetição. É você repetir isso, né? Estar atento, de fato, deixar, né, esse estado natural, né, tomar conta de você. Ele traz na metodologia, né? Então, aí, só para a gente passar aqui, relembrar o método, né? O método de aprendizado tradicional, esse que a gente já falou, critica, né? Primeiro você julga o costume, o antigo costume, o que você quer mudar. Você diz para você mesmo que você precisa mudar, fica repetindo esse comando na sua mente, faz o máximo de esforço possível, e depois você critica ou julga o resultado, iniciando esse círculo vicioso do ser um. E qual é o método do jogo interior? Você observa o comportamento sem julgamentos, e aqui é um ponto também que ele fala, você não julgar não significa que você não vai ignorar os erros. A questão é você olhar para ter um papel mesmo de observador desapegado dessa cena do que está acontecendo, né? E você, de fato, valorizar e reconhecer, ter esse autorrespeito daquilo que está dando certo. Visualizar o resultado desejado, deixar acontecer, confiar no C2. Ele fala muito do potencial, você já sabe fazer, então confia que você já sabe. Observar sem crítica e com calma os resultados, incorporando o processo de aprendizado contínuo. É um processo de muita calma, paciência, resiliência, né? Isso que a gente está falando aqui. E aí vivenciar essa ação sem ficar intelectualizando, é um desafio, né? Porque acho que nosso processo de aprendizado está muito voltado para o raciocínio, para o pensamento, para intelectualizar tudo, né? A gente pensa muito. E ele, né, descubra como é que é pedir a você mesmo que execute algo e depois deixar acontecer sem nenhum esforço consciente, deixar no fluir. Então, de um lado, a gente tem o self 1, que é crítica e o controle, e do outro lado, a gente tem esse autorrespeito, autoconfiança, né? Acreditar realmente no seu potencial. E aí, um ponto aqui, né, que ele fala, você deve dar ao ser 2 uma imagem muito clara do que você está pedindo que ele faça. Esse último foi um adendo meu, né? Você se torna o que você imagina, porque isso me lembrou um outro livro também que eu li recentemente, é O Poder da Presença, da Annie Cuddy. Ela fala das poses de poder,
Foi ela que ficou conhecida pela pose da Mulher Maravilha, né? E questão da linguagem corporal, como isso influencia na mente também. Que a gente sabe que a mente já influencia na linguagem corporal, isso é, né, de conhecimento mais comum, mas o quanto que realmente assim a linguagem corporal pode influenciar na nossa mente. Então ela fala, ela conta a experiência dela também dando aula, né? Ela é professora de Harvard e nessas universidades a questão da participação conta muito. E aí uma das alunas estava com uma nota muito baixa por pouca participação, né? Chega para ela, né, no momento lá só é entre elas e ela fala, olha, você precisa começar a participar, porque senão, né, você não vai seguir adiante. Ela fala, mas eu não consigo. Aí ela vai falar assim, você consegue sim, faz o seguinte, amanhã você finge que você está fazendo o melhor comentário, você vai fazer esse comentário. Então você finja até você conseguir. O fingir mesmo na ideia de que vai com medo mesmo, né? Faz com medo mesmo. E aí ela fala, não finja só até conseguir, né? Mas finja até você se tornar, porque isso se torna algo natural para você com o tempo, né? Mas realmente assim, essa ideia de você trazer uma imagem que ele coloca, né, que traz a imagem, né, e deixa fluir. Ele fala, a palavra-chave é deixar acontecer. É um desafio isso, né? Porque realmente assim, a gente está o tempo inteiro ali, né, na nossa formação, a cabeça, mas enfim, acho que a gente no exercício de coach também, né, a gente pode trazer essa potência do cliente. Deixa eu fazer um comentário aí no último Pode slide, falar. que é o seguinte: a gente pede ao cliente para ele se imaginar no futuro. A gente, durante o curso, pede para você se imaginar, tá, quando você estiver fazendo coaching, aqui na mentoria, com todo mundo assistindo, como é que você quer ser visto? Né? Você está pedindo isso, uma imagem muito clara do que ele quer que o Ser 2 faça. E eu achei fantástica essa frase que você colocou, porque aí você se torna aquele coach que você imaginou que você ia ser. Você já imaginou, ele se torna possível. E que não é uma das partes, um dos pontos altos do programa, né, Eliana? Aquele trabalho que a gente faz do coach que a gente quer ser, se não é um dos pontos altos, assim, né? E esse aqui é o coach que eu quero ser. É muito poderoso. O Tim, ele fala assim, você é CEO? Ele fala, daí a gente, né? Como assim CEO? Daí ele fala, você é CEO da sua vida. Você pode imaginar. E aí vai bem em encontro com essa frase, você se torna o que você imagina. Então ele fala, você é o CEO da sua vida. Cá entre nós, os colegas que deturpam o mercado usam Usam essa frase. essa prerrogativa. Você se torna o que você se imagina, não é? É, Infelizmente, fazem um uso distorcido disso aí. isso é tão poderoso, né, quando a gente de fato aprofunda isso, né? Que realmente na linguagem comum, né, fica, né, como você falou, né, fica um negócio assim, aí você se torna o que você imagina, mas realmente, né, se a gente aprofunda, a gente vê que isso tem, de fato, um poder muito grande, né? Tanto ele trouxe, por exemplo, esse exemplo que eu disse da pessoa para o palco, é muito interessante, porque a pessoa fica com muito receio, né? De estar ali, de errar, tá todo mundo olhando, uma plateia imensa olhando, e ele jogando a bola na maior calma. E aí ele vai mostrando pouco a pouco que você consegue fazer aquilo de uma forma muito fluida, né? Desligando um pouquinho o seu lado crítico e com medo do julgamento. E é isso, no processo coaching é a mesma coisa, quando a gente está no caminhar nosso como profissional também. Deixa eu fazer um comentário. Claro. Isso que a Raquel falou das apresentações do Tim, ele tem muita autoconfiança, né? Porque o risco de alguém não conseguir sempre existe. A pessoa pode estar super tensa e nem ouvir ele, né? E ele faz isso consistentemente nas apresentações dele. Nunca ouvi alguém comentar que deu errado. Sempre pega um incauto que não sabe nem segurar numa raquete e a pessoa sai jogando. Eu participei de um curso dele num hotel lá em São Paulo, 2 dias de workshop, e ele pediu um voluntário, alguém que não soubesse jogar tênis. Eu fui eu, né, que eu sou exibida.
Chegou uma hora que ele estava lá jogando, não sei o que, ele disparou e disse, vocês viram que ela faz um forehand? Eu não sei o que é um forehand, mas eu fiz. E eu tenho medo de bola. Eu fui porque eu tenho medo. Todo jogo de bola eu quero. Aí ele botou eu com a raquete assim, me defendendo. Deu certo. Estava jogando tênis, entendeu? O máximo. Sensacional, né? Mostra ali a metodologia na prática. Concordo? Acho que tem a metodologia e a autoconfiança também. Confiança na metodologia, né? Sim, sim. Bom, aí uma outra perspectiva que ele traz também, né, que ao em vez de aprender a ter foco para melhorar o seu tênis, né, ele joga tênis para melhorar o seu foco. Isso é a mudança do externo para o interno, da forma de aprendizado. Então, a aprendizagem natural, ela é isso, né? Quando a gente confia nesse potencial de dentro para fora, que a gente já sabe fazer, já tem o conhecimento que precisa, já está pronto, né? E realmente nós somos o aluno, né? Quem controla o processo de aprendizado é esse nosso ser interior. E aí, o que mais pode ser feito para promover a estabilidade, né? No livro ele comenta muito da arte da concentração relaxada, e a mensagem do jogo interior é simples, né? É o foco, mantenha o foco. E a mente mantida no presente se mantém calma, ele diz, né? O foco é quando a gente consegue manter a mente no aqui e agora, quando a gente está em estado de presença numa sessão de coaching, né? A gente está focado, a gente está conseguindo ter escuta, a gente realmente não consegue reduzir as interferências e estar ali para o cliente. E aí, como manter a concentração no aqui e agora? E aí eu achei muito bonito isso no livro, isso eu achei bem poético, que ele fala focar a atenção na respiração. Dizem que o homem recapitula o ritmo do universo por meio da respiração. Quando a mente entra nesse ritmo, ela fica absorta e calma. Seja dentro ou fora da quadra, a melhor maneira de lidar com a ansiedade é colocar sua mente no processo de respiração. Também aí é outro desafio, né? Outro aprendizado que o livro traz também, que é desafiador realmente para a gente trazer essa mente para o momento presente, estar aqui e agora, né? Prestar atenção na respiração. E aí eu queria que vocês pensassem em uma situação, não precisa compartilhar, só pensa em uma situação que você se sentiu muito estressado, pressionado ou ansioso. Foi? Foi. Tá. Então, com o que você estava preocupado? O que você fez que fez você se sentir estressado, pressionado ou ansioso? Agora pensa, né, o que fez, né, você se sentir estressado, pressionado ou ansioso? Em que tempo que estava? Estava no passado, no futuro ou no presente? Essas interferências. Agora vocês podem compartilhar. Fala, Aline. Foi recente. De forma resumida, eu precisei gravar uma aula lá no Tribunal de Justiça sobre feedback. Inclusive, usei um pouco dos conhecimentos da Eliana. Só que eu nunca tinha gravado, era um estúdio, aquela coisa, sabe? Aquela coisa bem estruturada, com gente de fora, com isso, aquilo. Então, assim, eu fiquei muito... A primeira vez eu tive que desmarcar, eu tive crise de pânico, né? É que tem vários motivos, não é só a minha habilidade, mas em função do medo do julgamento, por eu ser uma pessoa extremamente aberta e flexível e estar numa instituição muito rígida, em que as pessoas podem fazer meme do que tu fala numa aula, já virou meme, né? Quando são professores ou instrutores internos. Então, foi muito nervoso. Do meio para o final, depois dos primeiros 15, 20 minutos, eu simplesmente larguei. Falei, azar, usei outra palavra, mas assim, tipo, azar. Vou falar o que eu tenho que falar e fluiu. No momento em que eu parei de me preocupar em fazer perfeito, e não errar, e não falar besteira, eu entrei em flow e fluiu. Até hoje eu não assisti a gravação, não tive coragem, tá? Mas assim, estava no futuro.
Eu queria fazer bem feito, eu tinha medo do julgamento e realmente me gerou bastante ansiedade. O futuro, né? É o excesso, né, de futuro. Futuro. Isso que você falou agora me lembrou aqui um ponto que eu li hoje, que foi um dos pontos que eu não tinha, né, assim, grifado antes. Ele fala, não sei se eu vou achar agora, porque eu acabei não colocando aqui também, mas ele fala aqui achei, a capacidade de abandonar, que foi o que você falou. Na hora que eu larguei, assim, começou a fluir, né? Aí ele fala assim: abandonar é uma boa palavra para descrever o que acontece com um tenista que sente que não tem nada a perder. Ele para de se preocupar com o resultado de seus golpes e simplesmente joga. E isso nada mais é do que deixar de pensar nas preocupações do ser um, que foi exatamente, né, o que aconteceu com você, e dar espaço para as preocupações naturais de um ser mais profundo e verdadeiro. Aí que ele fala, né? É prestar atenção sem se preocupar, é fazer esforço, mas sem força. Eu gostei dessa palavra abandonar, né? É desapegar. Chutei o balde. Mas alguém, gente, as preocupações de Eu, você. Diga. eu estou fazendo um curso que é em espanhol com uma comunidade da América Latina. E aí eu tive que fazer uma apresentação, só que eu entrei no curso com a cara e com a coragem, e eu estou estudando espanhol ao mesmo tempo com uma professora. Eu sei que o meu espanhol ainda não é suficiente para fazer uma apresentação, então fui eu para a apresentação, morrendo de medo de errar e de falar portunhol e de falar um monte de palavra errada. Resultado, a minha voz tremia, as frases que normalmente saem assim no meio da aula, na apresentação, não saíam. E aí o professor, como é um cara que trabalha com coaching, ele falou: Tita, para um pouco, respira profundamente, presta atenção na tua respiração. E aí eu comecei a respirar na frente da classe inteira, né? Mas fiquei prestando atenção na minha respiração. E aí quando eu voltei, meu espanhol não estava melhor, mas a minha voz parou de tremer, eu falei palavra errada mesmo, fluindo um pouco mais, e eu percebia que tinha algumas palavras que estavam entrando errado ali, mas enfim, toda a turma entendeu, né? Porque afinal de contas eles não tentam falar português, então eles até admiram o nosso esforço de falar espanhol. O próprio professor também entende super, né? Então, acho que era isso, era o medo do julgamento que eu tinha de estar ali me expondo de uma forma errada, né? E você trouxe também a experiência da respiração, né? Que te trouxe para esse momento presente, né? Tirou um pouco do medo, não melhorou o É. espanhol, mas tirou o medo. Aí entra aquela questão que a Raquel estava falando, né? A gente tem que treinar, né? Se a gente não sabe, não adianta tirar o medo só, porque você não sabe as palavras no espanhol, né? Então, de fato, ele não vai surgir um conhecimento novo, né? Tem um esforço na preparação, tem um esforço no aprendizado da língua, mas na hora que tira a atenção, o que você sabe aparece. É, tira a interferência, né? E aí a gente deixa de fato fluir, né? Isso que a gente sabe. E muitas vezes a É, gente. Diga-te. mas o que me chamou a atenção, Eliana, é que assim, realmente, se eu tiro alguma lição, das próximas vezes eu vou me preparar mais, vou fazer um roteiro, vou ensaiar. Mas o que me chama a atenção é que quando saiu o medo, fluiu melhor, e que quando eu falo na aula, por não estar com medo, também flui melhor. Então, algum espanhol já tem ali que dá para falar, mas na apresentação todo esse espanhol sumiu, porque o medo estava muito grande, né? Bom, aí, né, o que ele coloca, né, é exatamente isso, né? O estado de presença, que é o que a gente controla, na verdade. A gente não controla nem o passado nem o futuro, né? E as nossas expectativas estão no futuro, né? Esses medos não estão no presente, são imaginários e, de fato, questões que a gente não controla, né? Então, realmente focar naquilo que a gente é capaz de controlar. Acho que, assim, por exemplo, na minha experiência, pelo menos com o cliente, assim, às vezes fazer essa distinção do que controla e do que, não do que ele não controla ajuda no processo
de discernir, né, a situação, o que está, né, ao alcance dele, o que não está. E eu acho que agora, pensando aqui, eu acho que talvez não tinha feito essa conexão, que de fato que você controla é aquilo que está no presente, né? E você não está falando nem no passado e nem no futuro, né? Bom, então a atenção total deve estar no presente, né? A habilidade de focar a mente, a habilidade de não deixá-la escapar. É diferente de não pensar, é direcionar o seu pensamento. Porque não pensar é impossível, né? A gente está o tempo inteiro pensando. A questão é que a gente ali pode ter um direcionamento desse pensamento. E aqui eu achei bacana porque eu acho que isso vale para a gente, né? Ouvir uma pessoa falando sem conduzir uma conversa paralela em sua cabeça requer concentração. Eu acho que a gente, muito no nosso papel como coaching, né, a gente está com essa concentração relaxada, está com foco no cliente, com a escutativa e não está com uma segunda conversa paralela na nossa cabeça. Não é fácil ignorar as preocupações, expectativas e instruções do ser um. E aí a gente entra num estado de flow, ou quando a gente deixa de fato ser dois atuar, a gente entra no nosso melhor ser coach, né? A gente consegue, o melhor coach que a gente consegue ser, né? E esse é um ponto assim que eu já estava com vontade de vir nesse slide há muito tempo. Eu falei assim, não, vou esperar. Porque a gente já falou várias vezes, né, sobre essa questão em relação ao julgamento, né? E todo mundo já trouxe vários exemplos voltados para isso. Ele traz essa perspectiva aqui, que não acho que não é muita novidade, mas é uma perspectiva interessante, né? Que em uma sociedade competitiva, em que o amor e o respeito dependem da vitória ou do bom desempenho, é inevitável que muitas pessoas venham a sentir falta desses sentimentos. Não é difícil perceber por que jogar bem é tão importante para todos nós. O valor de uma pessoa não pode ser avaliado por seu desempenho. É possível medir o valor de um ser humano? Não faz sentido avaliar um ser humano tendo como base referências imensuráveis. Na verdade, somos o que somos, não somos o que nosso desempenho demonstra, né? E aí eu fiquei me perguntando por quê, né? Por que que a gente tem tanto esse ser um forte, tanto esse julgamento, tanto essa autocrítica, essa autocobrança tão forte com a gente mesmo, mas justamente porque a gente acredita, né, muitas vezes, que o nosso que a gente vai ser medido, né, por esse desempenho, nosso valor está nesse desempenho, né? Então, desconstruir isso também, né? Porque no fim das contas, né, o que ele coloca, ele traz o Maslow, né, da psicologia, ele coloca dessas necessidades do ser humano, né? O ser humano tem essa necessidade, né, de se sentir amado, de se sentir respeitado. Então, é inevitável mesmo, né, que para você buscar isso, né, buscar esse amor, buscar esse respeito, você acredita que você precise ganhar sempre, ser sempre vitorioso, desempenhar sempre muito bem. Algum comentário, gente? Vamos Isso lá. é bem profundo. A gente pensa nesses programas de mérito que a gente, né, quem já foi de RH implantou um monte. A gente está o tempo inteiro medindo, né? A As forças própria. de venda são assim, né? As forças de É. venda trabalham com esses programas e premiações e competições e são muito nessa linha. Mas enquanto você estava falando, assim, me remeteu também ao Marshall Rosenberg, né, quando ele fala de comunicação não violenta, né, do quanto que a gente, ao longo do tempo, a gente desenvolve essa natureza competitiva, desenvolveu uma agressividade, né, nessa competitividade, nos tornou, às vezes, assim, tão pouco empáticos, né? Então, enfim, a viagem que eu tive aqui agora. Bom, aí sobre a questão do vencer, né? Ele também traz essa perspectiva, né, da questão de que alcançar o objetivo isoladamente pode não ser tão recompensador quanto a experiência que se adquire ao superar os obstáculos envolvidos no processo, né? Que ele coloca muitas vezes você pode sair da quadra, né? Você perdeu aquela partida, mas ele fala, eu perdi a partida, mas eu ganhei, porque de fato o processo foi muito importante para ele. Percebeu um aprendizado, né? Um enriquecimento através daquele processo. Então, a vitória pode ser menos importante que o caminho que levou o indivíduo até ela.
E aí um outro ponto de vista também que ele traz em relação ao significado da competição, porque ele coloca, né, que muitas vezes ele, assim, em algumas situações até se sentia constrangido de entrar em quadra, né, e estar ali com o oponente, de fato, se sentia constrangido em querer ganhar, em querer competir, né? Como é que ele enxergava essa questão da competição? E daí, com a experiência, né, acho que ele tem esse insight de que é dever do seu oponente criar as maiores dificuldades possíveis para você, assim como é seu dever tentar criar obstáculos para ele. Porque somente fazendo isso, vocês darão uma ou outra oportunidade de melhorar. Acho que é uma forma diferente da gente enxergar essa questão da competição, né? Essa questão da competição que todo mundo está sempre num ganha e perde, ou não perde e perde, né? Mas eu acho que você olhar para isso, você vê assim, a gente pode ter uma relação, é uma competição, mas pode ser um ganha-ganha, né? Porque, de fato, eu estou melhorando com esse processo. Aí ele coloca, né? Então, de fato, somente competindo com você, ele de fato está cooperando com o seu desenvolvimento. Aí eu tenho uma crítica. Diga. Eu acho que isso é coisa de americano. Porque um autor americano falar mal da competição, ele vai ser apedrejado nos Estados Unidos. Porque é uma cultura baseada na competição do indivíduo. Tanto que jogar futebol para eles que a gente joga aqui é uma coisa diferente. Como que você vai jogar passando a bola para o outro fazer o gol? Você que tem que fazer o gol. Então, eu acho que ele inseriu isso aí para ser perdoado. Eu acho que ele aprende com a competição, aprende com o outro, mas tem o ganhador final. E aí é o que a Eliana está falando, a competição no final tem um ganhador, né? Mas durante o processo existe um olhar do que eu posso estar aprendendo com o que o outro está criando para mim, o que eu posso criar para o outro aprender também. Você não vê só na perspectiva de que você perdeu a partida, né? Mas você pode ter se desenvolvido no processo, ainda que você tenha perdido aquela partida. É isso, pessoal. A gente está chegando no final. Aí agora a gente pode compartilhar a pergunta de praxe, né? Nossa. O que, né, cada um aqui está levando de valor, né, a partir dessa discussão que a gente teve, que pode apoiar no desenvolvimento do nosso ser coach. É um livro inteiro, né? Então tem. Acho que é tudo. Mas, assim, o que fica mais saliente para mim nesse momento é a questão de liberar a mente, deixar o corpo rolar. O que não significa estar desatento, né? Então, é presença sem ficar se perguntando da estrutura ou coisas do gênero. E uma que é meio lateral, mas que me bateu bem, é essa história da respiração, porque a gente sabe disso, isso vem lá da atenção plena, e nunca pensei em usar isso no coaching. Isso pode ser interessante para mim e em especial para o cliente, né? Quando ele chega bufando que o seu chefe fez X, mandá-lo prestar atenção na respiração. Então, a gente vê, assim, às vezes as demonstrações, né, de alguns coaches lá fora, realizando primeiro, né, uma coisa que eles chamam de grounding, né? Vamos fazer um grounding, vamos chegar, aí faz umas 2, 3 respirações, estamos aqui agora vamos começar a sessão. Mas foi legal, foi sempre bom dar uma resgatada nesses conceitos. Eu não me lembrava mais do conceito do self 3, né? Que é o que ele fala aí, né? Que é esse estado aí, né? Que o ideal é isso, né? Que trabalha o self 1 e o self 2 e reconhece para construir um self 3. Foi muito bom. Obrigada pela preparação, Natália, pelas provocações. Bem bacana. Parabéns, Natália. Acho que foi muito bom para a gente refletir. Acho que o que eu levo de valor é a prática, a leveza, a autoconfiança e saber que você está sempre aprendendo, né? Eu gostei desse slide que você colocou, o método.
Depois você colocou assim: descubra como é pedir a você mesmo que execute algo e depois deixar acontecer, sem nenhum esforço consciente. E se pedir a você que execute algo pensando lá, como é que é isso que eu quero, né, no futuro? Foi bom redescobrir essa frase. Muito bom. Uhum. Obrigada, Natália. Muito, muito bem feita a apresentação. Eu acho que o que mais fica para mim foi uma coisa lá do início de um slide que falava em se divertir também, que a Eliana reforçou, né? A gente às vezes atende tantos clientes estressados e o cliente chega na sessão e naquela sessão às vezes ele está com um astral, um mood diferente, está sorrindo mais, está rindo mais e às vezes você não se toca disso e não entra na dança junto com ele, sabe? Então, o que fica para mim um pouco é esse se divertir, que é como a Eliana falou, não é ficar rindo, mas é o se divertir do fluir com o cliente, do dançar com ele, do deixar aquele ambiente leve, assim, e sem ser uma coisa roteirizada, uma coisa que realmente entre nesse flow. Eu fiquei com o preparo, presença e o abandono, né? Que foi a situação que me trouxe uma consciência que eu não tinha me dado conta, né? E que ontem a gente teve lá no VCP da SF sobre a presença, juntando com o que a gente falou aqui, a importância do preparo, né? Seja 5, 10 minutos, a respiração para conseguir entrar, manter a presença e depois abandonar né, o preparo, a presença e o abandono desse preparo, de soltar realmente para. Isso é uma coisa que já é para ser óbvia, mas é sempre bom relembrar, é sempre bom rever um conceito, né, tão fundamental que a gente teve, esse foi o primeiro livro da formação. Foi muito interessante. Obrigada, Natália. Eu acho que a presença me trouxe muito forte hoje. A aplicação assim desse livro, o quanto a gente pode aplicar ele dentro do processo, com a gente mesmo, né? Dentro do processo, como profissional ali, atendendo o teu cliente. Então, achei bem interessante revisar isso e trazer para o dia a dia da gente. Parabéns, Natália. Tava ótimo. Parabéns, Natália. Muito bom. Legal, gente. Eu que agradeço, assim, porque para mim também foi um grande aprendizado, né? Quando a gente está preparando, a gente aprende muito nesse preparo. Eu adorei revisar justamente também esses conceitos, né? E aí, enquanto eu preparava a apresentação, eu até pensava, assim, trazer aqui na prática, né, já o processo de aprendizado do jogo interior, né, que é trazer com leveza, trazer se divertindo, né, que é para ser algo realmente, né, um encontro que a gente se enriqueça, troque perspectivas, né, consiga se conectar com cada um aqui, né, de uma forma se conecta, né, com algo realmente que faz diferença, que sente, né, que pode trazer para a sua prática, né, de coaching. Diga, Gilda. Eu tenho uma sugestão para dar, assim, talvez para o próximo, né, que a gente vai ser em maio, para a gente falar de pontos fortes, né? Acho que uma boa preparação seria refletir sobre o que é que ainda reverbera, né? O que é que está totalmente integrado na nossa prática, desde que a gente leu esse livro, que fez sentido, e aí a gente começou, né? E que aprendizado a gente precisa resgatar lá, porque afinal, né, como hoje aqui algo que a gente leu antes, etc. Quem não usa a metodologia dos pontos fortes talvez não tenha essa prática, né, frequente, enfim. Mas pode ser um exercício para já entrar aqui um pouco aquecido, assim, né? Boa. É só uma ideia, tá? Que nem a Eliana fala, só uma ideia. Estou jogando. Acho muito bom. Tá ótimo. Faz Legal. sentido. Então, gente, Muito bom, gente. Obrigada. Diga aí, Eliana. nenhum professor é maior do que a sua própria experiência, é isso mesmo. E volto àquele meu ditado daquele. Ai, meu Deus do céu, agora esqueci o nome dele, do cantor de ópera, Esqueci. Pavarotti.
Não, é o outro. É o Pavarotti. Andrea Bocelli. Pavarotti. Bocelli. Pavarotti, que dizia que não existe o bom professor sem o bom aluno. Então, obrigada a vocês, né? Porque sem vocês a gente não iria. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada a Beijo, todos. Boa obrigada. noite, até a próxima. Obrigada, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite.